Salmos poderosos para dormir profundamente. Bíblia offline. Você já reparou que muita gente troca horas de sono por rolagens infinitas no celular e depois se pergunta por que acorda esgotado? A verdade é que o problema não está no travesseiro, mas no que você coloca na mente antes de deitar. Parece loucura, mas não é. Já há salmos na Bíblia capazes de acalmar a ansiedade, silenciar pensamentos e levar a alma a um estado de descanso profundo. Poucos conhecem esse segredo, e menos ainda sabem como usá-lo corretamente. Enquanto alguns gastam fortunas com terapias e remédios para dormir, outros têm encontrado alívio real com algo que é gratuito, eterno e está ao alcance de um clique, a palavra de Deus. E não, isso não é exagero, é experiência. Versículos para dormir, salmos reconfortantes, promessas que embalam o sono e restauram o coração cansado, tudo isso está ali, esperando ser descoberto. O mais curioso? Essas verdades estão diante dos nossos olhos há séculos, mas só os sábios as têm aplicado de verdade. Se você quer aprender como usar os salmos poderosos à noite para dormir melhor, vencer a insônia e encontrar paz interior, fica comigo até o fim deste vídeo. Vou te mostrar como transformar sua rotina noturna com meditação com salmos, oração estratégica e leitura bíblica que toca fundo. Você vai entender por que tantos estão trocando playlists de ruído branco pelo som da Bíblia à noite. Prepare-se, porque depois disso, suas noites nunca mais serão as mesmas. A força da meditação nos salmos. Há uma força sutil, mas profundamente transformadora, quando alguém se entrega à meditação com os salmos. No silêncio da noite, quando os pensamentos insistem em correr soltos, é possível silenciar a mente com fé através da palavra de Deus para dormir. O Salmo 1 nos ensina que aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, forte, nutrida, inabalável. E olha que coisa linda, se essa árvore nunca murcha, mesmo quando tudo ao redor parece seco. Quem deseja alcançar paz interior com salmos e encontrar descanso na palavra deve começar por aqui, absorvendo cada versículo como um gole d'água em dia de calor. A leitura bíblica noturna tem um efeito quase terapêutico, especialmente quando focada em salmos calmantes para a ansiedade. Já experimentou ler o salmo lentamente antes de deitar, respirando fundo a cada verso? Não é só sobre decorar as palavras, é sobre deixá-las morar dentro da alma. A Bíblia para dormir não precisa ser um ritual longo ou difícil. 5 minutos com os olhos voltados ao céu e o coração entregue ao texto podem mudar a qualidade do seu sono. É aí que começa a verdadeira meditação com salmos, não no esforço, mas na entrega. Muitas pessoas acreditam que a meditação é coisa de outra religião ou algo distante da fé cristã, mas os salmos derrubam essa crença rapidinho. A prática de refletir sobre versículos para dormir, internalizando cada mensagem como se fosse escrita só para você, cria raízes profundas no espírito. Isso é conforto espiritual para o sono, meu amigo. E quanto mais se mergulha nesses salmos poderosos à noite, mais o corpo relaxa, a ansiedade se dissipa, e a mente se aquieta. E assim como uma árvore cresce dia após dia, a transformação vem aos poucos, e aí entra um tema ainda mais profundo, o poder do Deus que reina soberano. Deus como Rei soberano e Juiz justo. Em tempos em que a injustiça parece correr solta e as pessoas perdem a fé nas instituições humanas, lembrar que Deus reina soberano é como encontrar um abrigo no meio da tempestade. Os Salmos 2 e 9 revelam esse Deus que não apenas governa, mas também julga com retidão. Ele não está alheio ao caos das nações nem à dor dos que sofrem em silêncio. Quando a Bíblia para dormir é lida com esse olhar, não é só reconfortante, é também empoderadora, e você entende que não está sozinho no campo de batalha da vida. Ao meditar nesses salmos poderosos à noite, a alma se alinha com o trono do Rei que tudo vê. A soberania de Deus não é um conceito distante, frio ou teórico. É prática e palpável, especialmente quando tudo dá errado. Tem dias que parece que os maus prosperam, que o justo é esquecido e que a justiça virou lenda urbana. Mas aí vem o Salmo 9 como um bálsamo, lembrando que o Senhor é refúgio para os oprimidos e fortaleza no tempo da angústia. Meditar nesses versículos para dormir ajuda a manter a sanidade, a esperança e, acima de tudo, a perspectiva espiritual correta. Dormir com Deus no coração,
crendo que ele julgará cada causa com justiça. É um descanso que nem o travesseiro mais caro oferece. Imagine alguém lendo o Salmo 2 antes de deitar, em meio a um noticiário carregado de corrupção e violência. O texto sussurra: por que se amotinam as nações? E logo em seguida declara que Deus ri dos que conspiram contra ele. Que coisa mais reconfortante! Não é só uma leitura, é uma forma de enxergar o mundo com os olhos da fé. Essa visão acalma, cura, reorganiza por dentro. E quando esse senso de justiça se instala, fica mais fácil entregar os medos, a raiva e até o desejo de vingança. E falando em entrega, e o que dizer da proteção divina que nos envolve como escudo nos dias maus? Proteção divina contra inimigos. A vida, às vezes, se parece com um campo de batalha, e nem sempre dá para identificar de onde vem o próximo ataque. Mas quem mergulha nos Salmos 3, 4 e 5 encontra algo raro, de um escudo invisível, mais real. Davi, cercado por inimigos e traições, declarou com firmeza que podia deitar e dormir, porque o Senhor o sustentava. Que força há em alguém que enfrenta a guerra e ainda encontra a paz no travesseiro. Isso, meu amigo, é dormir com Deus no coração. Esses versículos para dormir funcionam como um lembrete diário, que você pode descansar, porque a proteção não vem da tranca na porta, mas do Deus que não dorme. Num mundo onde a ansiedade virou uma epidemia silenciosa, encontrar conforto espiritual para o sono virou necessidade, não luxo. E sabe o que é interessante? Esses salmos não negam o medo, eles o enfrentam com fé. Davi não fingia coragem, ele clamava por justiça e ao mesmo tempo dizia: que em paz me deito e logo pego no sono. Salmos calmantes para a ansiedade não apenas acalmam, mas reposicionam a mente. Ao ouvir o som da Bíblia à noite, especialmente com esses textos, o coração começa a entender que há um lugar seguro, mesmo em meio ao caos. Se você já se sentiu como se tudo estivesse contra você, pessoas, situações, até seus próprios pensamentos, experimente algo simples, e leia o Salmo 4 antes de dormir por 7 noites seguidas. Não leia correndo, saboreie. Repita os versos em voz baixa. Feche os olhos e imagine Deus cercando sua cama como um exército de luz. Isso é mais que fé, é prática espiritual. Meditação com salmos não é sobre decorar, mas sobre viver o que se lê. E é nesse clima de confiança profunda que abrimos espaço para um novo tipo de clamor, é aquele que nasce no meio da aflição, mas carrega esperança como chama acesa. Clamor na aflição e esperança na misericórdia. Tem noites em que o travesseiro parece mais um confessionário do que um apoio para dormir, né? É nesse tipo de momento que o Salmo 6 entra como um desabafo sincero da alma aflita. O salmista não esconde a dor, ele escâncara, e ossos abalados, lágrimas derramadas, espírito cansado. E ao fazer isso, ele nos dá permissão para sermos humanos diante de Deus. Quando se lê esse tipo de salmo à noite, não se trata apenas de uma leitura bíblica noturna, é um diálogo franco com o Pai. Uma oração para uma boa noite pode começar com lágrimas, mas sempre termina com paz. Muitas vezes, as pessoas tentam esconder seus sofrimentos, principalmente as dores internas, aquelas que ninguém vê. Mas os salmos mostram que até os mais fortes clamam por misericórdia. O Salmo 63, por exemplo, retrata um homem no deserto, não só geograficamente, mas existencialmente. Ele declara que sua alma tem sede de Deus, como quem anseia por água em terra seca. Essa metáfora é mais real do que parece. Quantas noites secas de sentido, de consolo, de direção, a gente enfrenta em silêncio? Os salmos para insônia estão aí justamente para isso, para transformar a secura da alma em fonte viva de esperança. Agora, preste atenção em algo curioso. O Salmo 71 é a oração de alguém que já passou muita coisa na vida. É a voz da experiência clamando por socorro. E isso ensina demais. Não importa quantos anos você tenha ou quantos versículos conheça, ainda assim, haverá dias em que tudo o que você vai conseguir dizer é: e ajuda-me, Senhor. Nesses momentos, a Bíblia para dormir não é apenas uma ferramenta espiritual, é o próprio colo de Deus. E quando a alma repousa nesse colo, mesmo sem respostas, vem aquele alívio inexplicável. Uma paz que prepara terreno para o próximo passo, reconhecer que,
Mesmo diante da morte, a segurança no Deus que nunca nos abandona. Como cobertores espirituais, daqueles que aquecem por dentro. Quem lê esses textos antes de dormir experimenta algo raro, e um desligamento da agitação do mundo e uma conexão profunda com o Eterno. O Salmo 23 antes de dormir é como um suspiro de alívio, e nada me faltará. É como se Deus dissesse: pode descansar, eu estou aqui. Isso é mais do que poesia, é uma chave prática para o sono. Relaxe com a Bíblia, não com distrações vazias. Quantas pessoas hoje deitam, mas não descansam? Pegam no sono, mas acordam exaustas. A razão, muitas vezes, está na ausência de uma âncora espiritual. O Salmo 91 para proteção atua como um escudo invisível no travesseiro. E não é exagero. Leia ele à meia-noite, de luz apagada, em voz baixa, como uma confissão de fé. Vai notar como o ambiente muda, como a alma acalma. Isso é o som da Bíblia à noite agindo em tempo real. É aqui que os versículos para dormir se tornam salmos reconfortantes que blindam o coração contra o medo. É interessante ver como o Salmo 4 fecha essa tríade com chave de ouro. Ele fala de alguém que deita e logo dorme, porque o Senhor o faz habitar em segurança. Agora me diz, tem melhor meditação com salmos do que essa? Isso é paz interior com salmos na prática. E o mais bonito. Não importa a guerra lá fora, quem habita com Deus encontra descanso por dentro. Essa segurança sagrada não é só para os antigos reis e profetas, é para mim, para você, para qualquer um que deseje durma com Deus no coração. E quando essa paz se firma, até a ideia de justiça divina começa a fazer mais sentido. Nem sempre é fácil entender por que os ímpios parecem prosperar enquanto os justos lutam para manter a cabeça erguida. Mas o Salmo 7 vem como um espelho da realidade, ao mesmo tempo, como resposta divina. Deus observa, pesa os corações, e no tempo certo, faz justiça. Esse salmo mostra que os malfeitores muitas vezes caem nas próprias armadilhas, e isso, meu amigo, é mais comum do que se imagina. Quando se medita nesse texto como parte da leitura bíblica noturna, algo acontece, o desejo de vingança vai embora, e a fé em um julgamento superior ocupa o lugar. Aqui está o segredo: confiar que Deus cuida da justiça é libertador. Quantas noites mal dormidas por mágoas, raivas e injustiças não resolvidas. Mas quando a Bíblia para dormir é usada como escudo espiritual, ela muda até o jeito de enxergar quem te feriu. Ao ler salmos poderosos à noite, a pessoa aprende a entregar nas mãos dele o que não pode controlar. O conforto espiritual para o sono não vem de respostas rápidas, mas da certeza de que o justo é guardado, e o ímpio, exposto. Isso acalma a alma como poucas coisas são capazes de fazer. E não pense que isso é só poesia antiga. Experimente escrever em um caderno, antes de dormir, tudo o que te deixa indignado, e depois leia o Salmo 7 com calma, como se estivesse entregando aquele relatório diretamente a Deus. Essa prática, simples e poderosa, é como uma oração para uma boa noite embalada na justiça divina. E quando se entende que o bem será recompensado e o mal, corrigido, algo muda por dentro. Essa confiança prepara o terreno para algo ainda mais elevado, de louvar mesmo antes da vitória, celebrar mesmo antes da resposta. Afinal, se ele é justo, ele também é digno de todo louvor. Tem coisa mais linda do que terminar o dia com louvor nos lábios? Os Salmos 149 e 150 são como explosões de alegria espiritual, eles não falam apenas sobre cantar, falam sobre viver em adoração. Louvar a Deus antes de dormir é um antídoto contra a murmuração e o desânimo. Ao invés de deitar com a cabeça cheia de preocupações, que tal colocar um fundo instrumental suave e ler esses salmos em voz alta? É um jeito de deixar o ambiente impregnado com a presença divina. O som da Bíblia à noite não precisa ser apenas sussurrado, pode ser cantado com o coração. A adoração muda o clima, muda o coração, muda o quarto. Já experimentou colocar um salmo em música e ouvir enquanto se prepara para dormir? A atmosfera muda na hora. Esses versículos para dormir têm esse poder, tiram o foco do problema e colocam na promessa. E olha que interessante, o Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Isso inclui você,
mesmo que esteja cansado, ansioso ou em dúvida. Salmos calmantes para a ansiedade também podem ser vibrantes, porque paz não é apatia, é presença. E quando a presença de Deus enche o quarto, o sono vem como um abraço do alto. E não é só sobre cantar, é sobre a postura do coração. Louvar mesmo quando não se tem vontade é uma disciplina que transforma. Imagine uma pessoa frustrada com o dia, mas que mesmo assim decide louvar antes de dormir. Esse ato, aparentemente simples, é um sinal de maturidade espiritual. Leitura bíblica noturna com salmos de louvor é como um exercício. Quanto mais você pratica, mais fortalecido você se torna. E quanto mais forte na fé, mais sensível para perceber as bênçãos, inclusive aquelas que moram dentro do próprio lar. Tem gente que acha que bênção é só carro novo e conta bancária cheia, mas os Salmos 127 e 128 mostram uma visão bem mais profunda e eterna, e a verdadeira riqueza está no lar. Esses textos exaltam a família como herança divina, os filhos são como flechas, e o lar do justo é cheio de paz e prosperidade. Ao fazer da Bíblia para dormir parte da rotina familiar, algo precioso acontece, e a espiritualidade se torna cultura no ambiente. Quer um exemplo? Que tal terminar o dia lendo esses salmos em voz alta com seus filhos, mesmo que pequenos? Pode parecer simples, mas isso planta sementes eternas. A geração atual está tão ocupada correndo atrás de tudo que esquece de cuidar do que importa, o que está dentro de casa. O Salmo 127 ensina que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso vale tanto para a construção emocional quanto espiritual. Os salmos reconfortantes têm o poder de alinhar o coração da família ao coração de Deus. E se você vive sozinho, essa bênção também é para você, porque a família de Deus é muito maior do que laços de sangue. Meditação com salmos antes de dormir pode ser seu momento de conexão com o Pai e com a herança que Ele já preparou. E quer saber de uma coisa prática? Uma boa ideia é criar um pequeno altar familiar, um cantinho de oração com uma Bíblia, uma vela e os salmos preferidos abertos. Um lugar que lembre que a fé precisa ter endereço, o seu lar. Versículos para dormir não são apenas individuais, eles podem ser um presente coletivo. Imagine seus filhos dormindo ouvindo o Salmo 23 ou 128, isso não é só rotina, é legado. E quando o lar está alinhado com a vontade de Deus, até o socorro vem mais rápido, de onde menos se espera, mas sempre do alto. O Salmo 121 é um daqueles textos que parece que foi escrito para ser lido no silêncio da noite, quando o mundo desacelera e a alma começa a falar mais alto. Elevo os meus olhos para os montes, essa frase é quase uma respiração espiritual. É nesse momento que se percebe, o socorro não está no que é terreno, mas no que é eterno. E quando a gente entende isso, tudo muda. A mente desacelera, a ansiedade perde força e o coração repousa. Salmos calmantes para a ansiedade, como esse, são como um lembrete, quem te guarda não dorme, e por isso, você pode dormir em paz. Tem gente que passa a vida tentando resolver tudo sozinho, e acaba carregando pesos que nunca foram seus. Mas o Salmo 121 vem e inverte a lógica, que enquanto você dorme, Deus vela. Ele guarda a sua entrada e a sua saída, hoje e sempre. E quer um conselho prático? Leia esse salmo em voz baixa antes de dormir, como quem entrega os planos, os medos e até os sonhos nas mãos do Criador. Isso é mais do que uma leitura bíblica noturna, é uma entrega. É como dizer, Senhor, o controle é teu, agora posso descansar. E olha que beleza, esse salmo termina com uma promessa de guarda contínua. Não é só durante o dia, nem só à noite, é sempre. Então, mesmo que a semana esteja pesada ou a vida pareça um grande desafio, durma com Deus no coração. Silencie a mente com fé, e lembre-se, a palavra de Deus para dormir não é só um consolo, é uma fortaleza. Encontre descanso na palavra como quem encontra abrigo da tempestade. Porque quando o socorro vem do alto, a gente para de procurar soluções rasas, e começa a viver a paz que só Deus pode dar. Agora me diz, depois de conhecer tudo isso, dá mesmo para continuar indo dormir do mesmo jeito? Cheio de preocupações, com a mente acelerada e a alma cansada?
Não dá mais para aceitar um sono sem propósito quando você tem em mãos os salmos para insônia, a Bíblia para dormir, e promessas que acalmam até o coração mais inquieto. A verdade é que Deus já deixou tudo preparado, o que falta agora é atitude da sua parte. E se você começasse hoje mesmo? Escolha um dos salmos que falamos aqui, leia com calma antes de dormir, ore com sinceridade, e se entregue nesse descanso espiritual. Você vai perceber que encontrar paz interior com salmos não é misticismo, é prática, é verdade, é fé em ação. Já imaginou como seriam suas noites se, em vez de ansiedade, você fosse dormir com confiança, com proteção, com a certeza de que Deus está cuidando de tudo? Agora me conta nos comentários, qual salmo mais falou com você? Qual você vai aplicar hoje à noite? Compartilha aqui embaixo. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse é só o começo. Ainda tem muito conteúdo vindo por aí para te ajudar a relaxar com a Bíblia, dormir profundamente com Deus no coração, e viver dias muito mais leves com noites muito mais abençoadas. Vamos juntos!